Dilatação térmica superficial, exercício número 3. Nesse exercício, nós temos uma placa com a área de 100 metros quadrados, na temperatura de 40 graus Celsius durante o dia. À noite, cai para menos 10 graus Celsius. O exercício dá o coeficiente de dilatação superficial do material, como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, e quer que nós determinemos o valor da variação da área, o valor da área da placa, quando a temperatura estiver em menos 10 graus Celsius. Observem que neste exercício ele falou área da placa, ele não falou que era redonda, quadrada, trapezoidal, não precisa, né? Você está querendo só a área. Quando você fala a área, já é a segunda dimensão, ok? Aqui na nossa solução, nós temos o resumo, área inicial 100 metros quadrados, temperatura inicial 40 graus Celsius, indo para menos 10 graus Celsius, temperatura final. Temos também o coeficiente de dilatação superficial do material, igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. No item A, vamos determinar a variação da área para a temperatura de menos 10 graus Celsius. Calculei o ΔT igual a T menos T0, ficando menos 10 é a temperatura final, menos 40 é a temperatura inicial. Fazendo as contas, a variação da temperatura, ΔT, igual a menos 50 graus Celsius. Na variação da área, nós temos que ΔA igual a beta, coeficiente de dilatação térmica superficial, a zero, área inicial, ΔT, variação de temperatura. Substituindo os valores, nós temos ΔA igual a 4 vezes 10 elevado a 5, é o beta, vezes 100 é a área inicial, vezes menos 50 é a variação de temperatura. A seguir, a única coisa que eu fiz foi tirar o sinal do menos 50 e colocar na frente da expressão matemática. Eu fiz, na verdade, a multiplicação de sinal, mais com menos, menos. Ficou menos toda a variação. A seguir, eu fiz a multiplicação 100 vezes 50, 5.000. Depois passei o 5.000 para a potência de 10, 5 vezes 10 elevado a 3, lembrando, 3 zeros, potência 3. Eu não estou fazendo notação científica, estou fazendo uma potência de 10. É para facilitar. Não quero fazer, não precisa, você pode fazer os 5.000, ok? Mas facilita na hora que você vai fazer as contas. Eu penso dessa maneira. Continuando, botei a potência de 10 no final e já fiz a multiplicação. Multiplicação de potência de 10, mantenha a base e soma os expoentes, menos 5 mais 3. Prosseguindo, foi feita a multiplicação 4 vezes 5, é o 20, ficando variação da área igual a menos 20 vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando que no 20, à direita do zero, temos a vírgula e vai andar duas casas. Andou uma vez, andou duas vezes, a vírgula está aqui, ó, na frente do 2. Mas temos que colocar um zero na frente. Foi o que eu fiz aqui, ó. Variação da área igual a 0,20. Lembrando que o 20 não precisa, pode deixar, mas não precisa. A variação da área para a temperatura de menos 10 graus Celsius foi de menos 0,2 metros quadrados. O sinal negativo na variação significa que houve uma contração. Nós podemos também verificar se houve contração observando a temperatura. Estávamos numa temperatura de 40 graus Celsius e a temperatura caiu para menos 10 graus Celsius. Diminuiu a temperatura, nós temos uma contração. No item B, ele quer a área final. Na área final, a gente pega a área inicial e soma a variação. Lembrando que você somar um número negativo, na verdade, você está subtraindo. É a multiplicação de sinal mais com menos. Ficando a área igual a 100 menos 0,2. Fazendo a subtração, nós temos a área final igual a 99,8 metros quadrados. Se vocês observarem, nós temos um padrão para resolver esses exercícios. Todos são feitos dessa forma.
Pode mudar a forma de você fazer as contas. Eu estou fazendo de um jeito, mas você pode fazer de outro jeito, certo? E chegar ao mesmo valor, ok? Isso aqui é um dos caminhos para chegar a Deus. Ok? Tchau, até a próxima.